Meu irmão e minha irmã, hoje é dia 7 de setembro, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Feriado, dia da pátria, dia da independência do Brasil, dia de nós rezarmos pelo nosso país, rezarmos pelo presidente, pelas pessoas que governam o nosso país, para que de fato seja um país independente, independente da escravidão, independente das perseguições, independente das ideologias, independente da pobreza, independente de tudo aquilo que é mal, daquilo que provoca a miséria, a destruição e a morte das pessoas, especialmente aquelas mais simples, aquelas mais necessitadas, de rezar para que nós possamos construir uma sociedade independente, uma sociedade que dependa unicamente de Deus, que seja independente das coisas do mundo, mas que dependa do Senhor Jesus. Vamos então escutar o que nos diz a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com este evangelho nós entendemos que Jesus inicia de fato a sua missão pública, chamando estes primeiros discípulos que sejam seus colaboradores. Jesus, nos evangelhos desses últimos dias, estava na sinagoga pregando, depois demonstrou seu poder de curar as doenças, curando ontem a sogra de Pedro. Jesus, vamos dizer assim, deu mostras já para que veio e de como vai usar o poder que tem. Agora então chama esses discípulos. Primeira coisa que nós vemos é que o povo estava sedento em ouvir Jesus. Se apertavam na praia, queriam achar um lugarzinho para poder ouvir a palavra de Jesus. Depois disso, Jesus sobe na barca. E nós vimos que Jesus diz para os discípulos: avancem para águas mais profundas. Uma expressão que sim queria dizer vamos mais para o fundo, vamos mais longe da praia, mas também diz vamos dar um passo a mais. Vamos aprofundar a fé que vocês têm. Não vamos ficar só nos discursos da sinagoga e na cura que fiz da sogra de Pedro. Vamos avançar mais profundo, vamos enraizar mais profundamente as raízes do discipulado, as raízes da fé e do seguimento. Jesus também vê que, graças a esta humildade de Pedro, de cair aos pés de Jesus, de reconhecer que Jesus é alguém diferente, é que Jesus pôde então fazer o convite a Pedro. Se Pedro não tivesse feito este ato de abaixar-se, de humilhar-se, talvez não teria acolhido o convite de Jesus para segui-lo. O que é então que esta palavra pode dizer para nós no dia de hoje? Os discípulos, nós escutamos, deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse deixar tudo não quer dizer só deixar a barca, deixar as redes, deixar as roupas de pesca. Quer deixar esvaziar-se totalmente. Quer dizer fazer espaço dentro de si para que o convite de Jesus entre e encontre acolhida no meu coração. Deixaram tudo, deixaram as suas ideias de Messias, deixaram as suas expectativas de como deveria ser o Senhor,
deixar o seu orgulho, deixar a sua prepotência, escutaram aquele homem que nem pescador era e viram que tinha uma palavra de autoridade, uma palavra que realiza aquilo que anuncia. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Será que eu e você já deixamos tudo também para seguir Jesus? Ou nós ainda conservamos algumas coisas que são os nossos amorzinhos, que são as nossas coisas de estimação, os nossos pecados de estimação, porque ainda não somos maduros o suficiente? Jesus nos chama para deixar tudo e segui-lo. Além disso, nós escutamos que Jesus pede que estes sejam pescadores de homens. O que isso quer dizer? O mar, naquele período, para os judeus, era o lugar da morte, era o lugar da escuridão, o lugar do desconhecido, o lugar da maldade. Quando Jesus usa essa expressão, sejam pescadores de homens, o que Jesus está querendo dizer é: salvem os homens do mal, tirem, pesquem os homens, levantem os homens da escuridão, do pecado, da maldade, tragam os homens para uma vida nova, para uma vida eterna, para um olhar novo de esperança de futuro. Deixem as maldades do mundo, salvem os homens desta maldade. E por último, nós ouvimos que mesmo cansados, depois de uma noite infrutífera, deram ouvidos à palavra de Jesus. Nós sim, é claro, nos cansamos muitas vezes, nos falta às vezes um pouco de disponibilidade, um pouco de ir atrás. Mas nem por isso podemos deixar de escutar e dar ouvidos às palavras de Jesus, porque são sempre palavras de boa notícia, palavras de cura, palavras que nos vão dar uma vida nova. Que a gente esteja sempre disposto, disponível, melhor, sedentos de ouvir Jesus que nos fala e que nos diz: vai por aqui, vai por ali, avance para águas mais profundas, pesque aqui e não lá. Que a gente possa dar ouvidos, dar seguimento à palavra do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre você de modo especial neste dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.